Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Dessa vez nós estaremos falando um pouquinho sobre islamismo, né? Um assunto complexo, é uma religião, né? É considerada uma das maiores religiões do mundo em termos de adeptos, de fiéis, não é? Ela está equiparada aí, ela é chamada uma das religiões do livro, assim que é conhecida, considerando que são três religiões, né, que são chamadas religiões do livro, é o judaísmo, o cristianismo, o islamismo. Né? Por que essas religiões são colocadas aí juntas? Porque são as religiões que têm aí uma mesma origem, né? Elas remontam uma mesma origem, e além do mais, são religiões monoteístas, né, que adoram apenas um Deus. Né? E além de adorar apenas um Deus, ela não concebe outro tipo de religião, né, que o seu adepto possa praticar. Então, por exemplo, você vai na Índia, você pode ter até algumas religiões monoteístas. Eu sou praticante de tal religião. Só que isso não impede aquele cidadão, aquele homem, aquela mulher, de fazer parte de outras religiões também. Então, ele pode ser adepto àquela religião e outras. Então, essas religiões que nós chamamos religiões do livro, elas, além de serem religiões monoteístas, adoram apenas um Deus, elas não concebem que você possa praticar outras religiões. Né? E elas têm a mesma origem, nós vamos ver aqui. Né? Então, você vem comigo? Então, vamos lá. Bom, ela começa aí, né? Essa religião começa com um homem chamado Maomé, né? O profeta Maomé. Alguns falam Muhammad, Maomé, Muhammad. Então, Maomé, ele nasceu em 570, da era cristã. Não é? Ele, logo jovem, ele casou, né, com uma mulher rica, a Khadija, e esse casamento foi muito proveitoso para ele, no sentido de ser o profeta, porque ele tinha tempo livre para poder exercitar, né, o seu lado religioso. Né? Então, a história conta que Maomé, ele estava no monte, né, tem até o nome do monte aí, que eu não lembro, e lá em cima ele foi visitado pelo anjo Gabriel. Né? Ele estava lá pastoreando, né? Ou andando à toa, não sei o que ele estava fazendo. Ele foi visitado ali pelo anjo Gabriel. Está aqui, o Monte Hira, ou Hira, alguma coisa assim, Hira, Monte Hira. Então ele estava lá em cima, né, na cidade de Medina. Depois a gente vai ver a localização correta dessa cidade aqui. E ele foi visitado pelo anjo Gabriel. O anjo apareceu para ele e mandou ele recitar. Recita. Recita é uma tradução de uma palavra em árabe que quer dizer escreva, né? Decore, alguma coisa assim. Grave. Você pode gravar tanto escrevendo quanto na tua mente. Né? Porque, na verdade, quando você recita alguma coisa repetidamente, você está gravando. Né? E a partir dali ele começa a ter esses encontros com esse anjo. Né? E o anjo começa a falar coisas para ele. Começa a falar versos para ele. De todos, em todas as áreas, em todos os aspectos, falando de Deus, falando da vida em sociedade, ele continua, ele vai escrevendo. Maomé vai escrevendo. Né? E isso não foi de um dia para o outro. Olha aqui, eu estava ali no monte ali, cheguei em casa, onde você estava, homem? A Khadija pergunta a ele, onde você estava, homem? A Khadija era muito mais velha que ele. Ele tinha 25 anos, ela 40. Eu estava ali em cima, um anjo apareceu e disse isso aqui para mim. Não, não é assim. Né? Então o negócio levou 23 anos. São mais de 6.000 versos. Bastante coisa.
Ele vai recebendo aquelas mensagens. Inclusive, alguns autores colocam que ele era analfabeto, né? E ele precisou de alguém para poder escrever, né? Registrar aquilo tudo, né? Alguns colocam aí a esposa dele, outros colocam que em outros momentos, outros autores colocam que em outros momentos foram escribas, né? Que ajudaram ele a escrever tudo isso, né? E depois de um tempo, o resultado, né? Essa imagem que você está vendo aí, né? Esse livro verde, está ali Corão, mas é o Corão, ou Alcorão. Tanto faz. Você pode colocar Alcorão como Corão. Na verdade, esse Al, ele tem, ele faz às vezes, no árabe, de um artigo, né? O Corão, né? Esse Al, nós herdamos esse Al também, né? Em algumas palavras do português, né? Almofada, alface, é o mesmo Al, né? AL. E, então você pode encontrar esses dois nomes, ou Alcorão ou Corão, é a mesma coisa, né? O Al é um artigo, né? A princípio é um artigo definido. Bom, na verdade, quando você pega... Por que tem a mesma origem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É bem provável de eu ter que fazer 2 aulas, porque o assunto é muito extenso e muito interessante também, né? Eu não vou trazer essas informações de livro para você, né? Não vou trazer o assunto com superficialidade. Eu vou entrar um pouquinho além para você entender. Porque se você não entende com um pouquinho de profundidade o assunto, você não entende a sociedade que tem como base essa religião. Tá bom? Embora o assunto seja polêmico, né? Eu vou trazer realidades. Você já vê na televisão essas realidades. Eu vou trazer realidades, né? Um pouquinho que nos espanta, né? No mundo ocidental, no mundo de direitos, no mundo dos direitos humanos, algumas realidades que você, de repente, vai estranhar, vai se espantar. Porém, elas existem e precisam ser faladas para que você possa ter aí um bom relacionamento, se caso você conheça ou venha conhecer alguém que professa a fé islâmica. Você precisa entender a religião dele para respeitar. Se você não entende, você não vai conseguir respeitar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Você não entende, né, em profundidade o que é o judaísmo, uma outra religião, né, e você recebe um judeu na sua casa, você jamais ofereça a ele estrogonofe. Jamais faça isso. Eu fiz um almoço para a gente aqui que é estrogonofe, ele vai embora. Porque se você não entender a culinária dele, que está na Bíblia, né, ele não mistura carne com leite. Jamais. Inclusive, nem dentro da geladeira, o negócio é tão radical que nem dentro da geladeira ele coloca carne e leite um do lado do outro. Não mistura. Então tem que entender. Né? É um absurdo, é a cultura. Tem que entender para você respeitar. Se você não entender, você não respeita. Tá ok? Então vamos lá. Bom, os profetas, né? Porque, na verdade, por que tem a mesma origem? Porque quando Maomé começa a escrever do anjo, né? O anjo começa a citar coisas que estão na Bíblia. Né? O anjo começa a falar de coisas que Maomé, ou aquela comunidade ali, né, já tinha contato. Os cristãos já estavam por ali. Né? E ele começa a falar de coisas, olha, né, fala de Adão, fala de Noé, fala do dilúvio, fala de Jacó, José, Moisés, Jesus, também fala. Olha isso que é interessante. Fala dos profetas. Ele conta parte das histórias bíblicas. O anjo contando para Maomé conta parte das histórias bíblicas. Por isso que tem o mesmo fundamento. E aí onde está? Você fala, então é a mesma religião. Não. Tem uma diferença. Você vai ver lá na frente daqui a pouco que vai ter uma diferença aí. Vai chegar uma hora que o cristianismo e o judaísmo vão para um lado e o islamismo vai para o outro. Interessante. Você vai ver daqui a pouco. Bom,
Aqui, ó, eu selecionei aqui algumas surratas. O que é isso, professor? Na verdade, surrata são capítulos, ou versículos, melhor. Né? Versículos do Corão, para você ver, né, o que está escrito lá. Se a religião está pautada no livro, tem que entender o livro, tem que falar um pouquinho do livro, para você poder entender melhor. Então, olha só o que ele fala aqui. Jesus é no Corão, sabia disso? Está lá, ó. Fala assim, né, Surrata 75, o capítulo 75, o versículo 75, melhor. Fala assim, o Messias, filho de Maria, é não mais que um mensageiro, do nível dos mensageiros que o precederam. E a sua mãe era sinceríssima, muita sinceridade, né? Sinceríssima. Ambos se sustentavam de alimentos terrenos, como todos. Observa como lhes elucidamos os versículos e observa como se desviam. Então, está falando aqui, né, a respeito de Jesus. Engraçado, olha só. Na verdade, você pegar a Bíblia, você vai ver que Jesus, né, a Bíblia cristã coloca lá Jesus como divino. Como que a Bíblia chama Jesus? Filho de Deus, né? E aqui o anjo faz questão de, ou Maomé, como recitou, quando escreveu, colocar Jesus filho de Maria, ou seja, dando uma versão diferente daquilo que está na Bíblia, que em alguns momentos você encontra Jesus como filho de Deus. Aqui ele desmistifica isso. Porque ele não vai aceitar que um homem, o Corão não vai aceitar que um homem seja Deus. Eles vão chamar isso de idolatria. Vão falar que os cristãos são idólatras, porque adoram um homem. Mas Jesus está lá, e ele é considerado um profeta. Jesus é considerado um profeta menor que Maomé. Menor que Maomé. Bom, vamos prosseguir. Né? Ele fala, né, olha, Surrata 82, do capítulo 2. Fala assim, concedemos o livro de Moisés, olha só, falando da Bíblia. Isso aqui está no Corão, repito. Depois dele, enviamos muitos mensageiros. Isso o anjo falando para Maomé. Por isso que fala enviamos. É o mensageiro do céu falando para Maomé. Ó, concedemos o livro de Moisés. Nós, anjos ou seres celestiais, concedemos o livro de Moisés. Está entendendo? Então, é o anjo falando para Maomé. Ô Maomé, nós concedemos o livro de Moisés, e depois dele enviamos muitos mensageiros, o anjo contando para ele. Concedemos Jesus, né, filho de Maria, as evidências e o fortalecimento com o espírito da santidade. Né? Então você percebe o seguinte, que o anjo chega contando uma história, relatando aquilo que já havia acontecido, né? O que era falso, o que era verdadeiro. O anjo está corrigindo algumas coisas. O anjo falando, o anjo Gabriel falando para Maomé. Olha outra coisa. Inspiramos-te, nós, anjos, nós seres celestiais, inspiramos assim como inspiramos Noé. E os profetas que o sucederam. Também inspiramos Abraão. Outra coisa interessante, Abraão, a gente vai falar de Abraão. Também inspiramos Abraão. Ismael, Isaac, Jacó, as tribos, Jesus, Jó, Jonas, Arão, Salomão, e concedemos os salmos a Davi. Então o anjo está contando, olha, tudo que está lá, algumas coisas, pelo menos estão lá na Bíblia, nós fizemos realmente, nós seres celestiais. Está entendendo como é que veio essa mensagem para Maomé? Né? Então tá, é só para você sentir que eles têm a mesma origem, por isso que são chamadas religiões do livro. Por isso que não são chamadas religiões dos livros. É um livro só, ou seja, uma origem só. Né? Embora o Corão é uma nova versão da Torá, da Bíblia, é uma nova versão, no entendimento deles, né? Dos muçulmanos. Então, você vai encontrar 3 situações diferentes. Então, o Corão foi feito assim. Né? O Corão foi feito assim. Um outro nome que você vai entender, vai ver por aí, né? E você vai encontrar isso
em diversas literaturas e notícias também, é Sharia. Sharia. É o código religioso baseado no Corão. O código religioso baseado no Corão. Né? Então, tenta entender por que o Corão não serve como código religioso, como código de disciplina, código de vida. É porque ele é muito genérico. É tipo assim, você tem a Constituição, né? A Constituição, ela coloca as regras básicas, regras gerais. Aí você tem que fazer os códigos. Código Civil, né? Você tem que fazer as leis inerentes à Constituição, né? Então tem várias leis. Tem a Lei Básica de Educação. Então, da partir da Lei Básica de Educação, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, você vai ter outros documentos, né? Com base na primeira lei. É mais ou menos assim, porque tem que ser mais detalhado, né? Então aqui eu vou colocar aqui, quando eu falar aqui da mulher, você vai ver assim que tem algumas regras para a mulher. Né? Mas ali não estabelece a punição, por exemplo. Que tipo de punição? A mulher que trai o marido deve ser castigada. Beleza, mas como? Como é que vai castigar a mulher? Tá entendendo? Então vai ter que fazer um código para dizer como é esse castigo. Então a Sharia faz isso. A Sharia é essa lei, baseada no Corão. Né? Agora, uma outra coisa interessante também é a Suna. Então você tem 3 situações. Corão, ou Alcorão, é o livro sagrado, normas e regras. Você vai ter normas e regras, você vai ter a Sharia, o código religioso, e você tem a Suna. A Suna é o seguinte, a Suna é uma base para que você possa fazer a Sharia. Por quê? A Suna é como Maomé vivia. E a Suna vai detalhar muito de como tem que ser a vida do muçulmano. Então, por exemplo, se está escrito lá, se o anjo falou assim, olha, vocês têm que orar. Muito. Mas quanto é esse muito? A Sharia pode regular quanto é isso aí. Mas qual é a referência que a Sharia vai ter? Qual é a melhor referência? A vida de Maomé. Então, a Suna, alguém escreveu a Suna, inclusive foi a mulher dele. Muitas partes da Suna foram escritas para as 2 mulheres dele. Ele teve pelo menos 2 mulheres principais, teve várias outras. Então, a Suna é o seguinte, puxa, Maomé, olha, está escrito lá que no Corão que Maomé tem que, o fiel tem que orar. Maomé orava de manhã, antes do café, aí ela vai escrever na Suna. Olha, eu via, Maomé sempre orava de manhã, na hora do almoço, à tarde ele orava também, e ele sempre orava em direção a Meca. Depois a gente vai falar sobre Meca também. Ele sempre orava em direção a Meca. Então isso está escrito na Suna. A esposa dele escreveu ali. Então, qual vai ser a regra de oração? Aquilo que Maomé fez. Aonde você vai encontrar isso? Na Suna. Era o estilo de vida de Maomé. E isso vai para a Sharia também. Né? O muçulmano tem que orar 5 vezes por dia voltado para Meca. É uma regra. Isso está no Corão, não. Está pautado no Corão, dizendo que o Corão diz que o fiel tem que orar, e está pautado na vida de Maomé, porque ele orava assim. Entendeu como é que funciona a relação entre esses 3 livros, esses 3 documentos? Corão, Sharia e Suna. Beleza? Então vamos prosseguir aqui. Né? Bom, vamos falar sobre essa questão da cidade, né? Porque é importante isso. Né? Então você vai ter, deixa eu colocar aqui um mapa para a gente ver aqui. Está aqui esse mapa aí. Tá lá, você tem aí um mapa, né, que tem 2 cidades. Está ali o mapa, está ali a Arábia, né, o árabe, né, ali a Península Arábica. E aqui você tem 2 cidades ali, né, escrito ali o nome de 2 cidades, né, está ali Medina e Meca, né. Meca é a cidade principal. Meca é a cidade principal. Por que Meca é a cidade principal? Quando o anjo vem falar com Maomé,
ele conta uma história um pouquinho diferente da Bíblia, quando ele cita Abraão. Então, Abraão também aparece lá, no Corão, né? O anjo chega lá, eu vou aqui parafrasear, né? O anjo chega lá para Maomé e fala: Maomé, tem a história de Abraão, né? Então, o sacrifício que Abraão fez, né, ou iria fazer, Abraão tem a história na Bíblia. Como é que é na Bíblia? Na Bíblia, Abraão, Deus pede sacrifício a Abraão, e o filho seria o Isaac, o filho mais novo. Abraão, né, pelo que consta, teve 2 filhos, Ismael e Isaac. Ismael, ele filho de Abraão com uma escrava egípcia, Agar. E, na verdade, Abraão estava esperando, queria ter um filho da promessa de Deus, e eles não conseguiam. Sara e Abraão, a esposa dele, não conseguiam. Aí Sara oferece, fala: faz o seguinte, coabita com a minha escrava, Agar, e aí o filho que ela tivesse será nosso. Aí Abraão fez assim, teve o filho, Ismael. Só que depois a Sara engravida, e vem o filho, Ismael, o Isaac. Então ficam 2 filhos. O primeiro, que é Ismael, e o segundo, que é Isaac. E Deus pede, na Bíblia, Deus pede Isaac como sacrifício. Abraão sobe um monte e tal, papapá. E aí, na hora de sacrificar, pega a Bíblia aí que você vai ver essa história, ó, sacrificar Deus impede, aí manda um cordeiro para que ele possa sacrificar. Não é? Só que o anjo, quando conta essa história, ele muda isso. Ele fala: olha, não foi, primeiro que não foi Isaac, foi Ismael. Depois você vai saber por que, que o anjo mudou a história. Ou por que, que mudou essa história. Né? E segundo, que não foi em Jerusalém, no Monte Moriá. A Bíblia diz que foi no Monte Moriá. Foi em Meca. Foi aqui que Abraão trouxe o filho para sacrificar. Então mudou a história. Né? E aí, na história contada pelo Corão, Deus manda que ele coloque uma pedra na hora do sacrifício. Não sacrifica não, bota uma pedra aqui, e essa pedra vai ser uma referência, um altar para mim. Né? Essa pedra está lá até hoje, você vai ver uma imagem sobre ela. Né? Essa cidade é extremamente importante, né? A cidade de Meca, por causa disso, por causa de Abraão. Né? Você vê que as histórias são muito similares. E aí o que acontece? Maomé, quando termina, né, o livro, ou está fazendo o livro ainda, o Corão, ele começa a pregar essa nova religião. Ele começa em Meca. Vamos pregar, e começa a pregar, e começa a ter adeptos. Muitos adeptos. Só que na religião que ele criou, é uma religião monoteísta, de um Deus que não pode fazer imagens. Um Deus que não se pode ver. E que condena imagens. E essa religião era idólatra pra caramba. Todas as essa região, né, de Meca, essa cidade, era muito idólatra. Então tinha várias religiões, vários ídolos, várias imagens. E aqueles que lucravam com isso não gostaram disso. Aí expulsaram Abraão. Expulsaram Maomé de Meca. Ele foi embora, ele foi para Medina. Né? Ele foi para essa cidade que você está vendo aí no mapa. Medina. E lá em Medina ele continua pregando, tal. Ele pega em Medina ele pega um grupo muito grande de pessoas adeptas, ele volta para Meca e toma a cidade, expulsa as pessoas que expulsaram ele de lá. Né? Esse retorno para Meca é chamado de Hégira. E é o início do calendário, essa data que ele retornou, é o início do calendário muçulmano, o ano 1. É que ele toma Meca e ali ele continua pregando essa religião. Então, o que vai acontecer? A religião vai começar a crescer a partir dali.
né, com Maomé. Não é? São 5, ele vai definir ali, né, depois que eles pegam o Corão, começam a estudar e eles começam a pegar a doutrina, criar uma doutrina. O Corão não era uma doutrina em si. Ele se faz doutrina a partir dele. Tanto é que estão várias doutrinas que você pode seguir a partir do Corão e da Bíblia também, e de outros livros. Né? Você fala em budismo, o budismo tem várias vertentes do budismo. Né? Tem várias vertentes aí das religiões afro, então as vertentes vão surgindo. Né? Mas alguém estabeleceu lá as regras básicas do Corão. O que a gente vai colocar como cotidiano do muçulmano? Né? Então tá lá, os princípios básicos, os 5 pilares do coisa. Eu vou colocar aí para você, dá uma olhada aí. Os 5 pilares. Né? Creia em Alá, único Deus, em Maomé, seu profeta. Então, Alá, eles chamam Deus de Alá. Único Deus. E Maomé, seu profeta. Inclusive, quando você se converte ao islamismo, tem que fazer essa confissão. É exatamente isso aqui que se diz, você tem que dizer em árabe. Qualquer idioma, se você fala qualquer idioma, fala inglês, português, espanhol, tem que decorar essa frase em árabe e declarar isso. Decorar e declarar. Fazer as orações diárias voltado para Meca. Lembra do Meca que eu falei? Porque foi lá que Abraão estabeleceu um altar para Deus. Então, se você não está lá, tem que orar em direção. Né? Inclusive, eles oram, se não me engano, 5 vezes por dia. Em direção a Meca. Qualquer lugar. Você está no trânsito, está almoçando no restaurante, deu horário, se ajoelha, para orar. Cumprir o jejum, né? Ser generoso. Né? Eles não estabelecem dízimo. Né? Ele fala, ser generoso dando auxílio aos pobres. Isso aqui é a regra básica deles, né? Ajudar os pobres. Cumprir o jejum religioso durante o mês de jejum, o Ramadã. Tem um mês, é o mês lá, se eu não me engano, que deu uma confusão lá, em que a família do Maomé é morta, é o Ramadã, né? Eu acho que é setembro, alguma coisa assim. E esse mês é de jejum, mês de jejum. Né? Depois a gente vai falar sobre essa morte, essa família também de Maomé, né? O massacre que houve, né? Na família dele, depois que ele morreu. Uma confusão. Cumprir o jejum e em peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Então você tem que ir lá um dia. Normalmente as pessoas vão nesse mês de jejum e a cidade fica, você não vê o chão de tanta gente que vai para lá. Lotado de gente. Então, né, são os pilares básicos. Né? Crer em Alá, fazer as orações diárias voltado para a Meca, ser generoso, dar ajuda aos pobres, né? Cumprir o jejum do Ramadã e ir a Meca, pelo menos uma vez por ano, ou na vida. Tem gente que vai uma vez por ano, dependendo das condições financeiras, né? Você faz isso. Né? Bom, então isso aí é o início aí da... Deixa eu só falar um pouquinho sobre, né, o que é essa questão da Meca. Lá tem a tal pedra, a Kaaba. Eu vou colocar uma foto aí para você ver, né? Da Kaaba. Então olha aí, tá vendo aí? Tá aí a pedra. Né? Quase 1,5 milhão de fiéis de todo mundo iniciam neste sábado. Isso aqui é uma reportagem que eu vi, né? A peregrinação a Meca, ponto máximo do calendário muçulmano. Né? Então tá aí, ó. As pessoas vão para lá, a cidade fica lotada de gente nessa peregrinação. Né? Muita gente. Isso aqui enche, esse pátio aqui enche. Essa pedra, que segundo o Corão, né, Abraão levantou, né, em adoração a Deus, né? Allah. Tá aí. Né? Agora, o que é essa pedra aí? Né? É o que eu falei, né? A pedra que Abraão levantou. Né? Ele é chamado de Kaaba, que quer dizer cubo. Né? Segundo relatos islâmicos, quando Abraão propagou pelo Iraque a crença monoteísta, foi perseguido, então foi necessário um local simples para ser ponto de adoração. Né? Então ele foi para lá. Né?
É Abraão, tá vendo? Tá aqui, ó. Olha só o que diz no Corão. Vou ler aqui a parte do Corão, né, falando dessa pedra. Então, um instantinho, vou aumentar a letra aqui para mim, senão eu não consigo ler. Falando dessa pedra, tá lá, ó. E quando Abraão e Ismael levantam as fundações da casa, dizendo: Nosso Senhor, aceita de nós este trabalho. Certamente tu escutas e és conhecedor. Né? Tá lá, Surata 127. Né? Tá lá, um outro versículo que fala, né? Sobre isso. Né? Não, aqui eu vou ler o versículo da Bíblia. Né? Olha só. Fiz a referência do Corão falando sobre esse evento de Abraão e Ismael, que foram levantar a pedra. Na Bíblia fala assim, ó, na Bíblia, né? Gênesis 12, 7 e 8. E apareceu o Senhor a Abraão, disse: A tua semente darei esta terra. Ele ficou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao oriente e ao ocidente. Ele ficou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então, segundo Gênesis, ele fez um altar, Abraão fez um altar em Betel. Agora, Gênesis na Bíblia, né? Agora, segundo a Surata, segundo o Corão, na Surata, esse versículo que eu li, 127, já não é lá. É lá em Meca. Então aí você vê essa diferença aí, né? De versões diferentes. Né? Então, a gente vai ficar por aqui, nós estamos em 31 minutos, né? Eu vou continuar, esse é o capítulo 1, falando sobre isso, tem muito mais para você entender, né, sobre essa questão. Então, recapitulando, né? O islamismo começa, é chamada religião do livro, né? Uma das religiões do livro, são 3 religiões, né? Porque é monoteísta, né? E só admite adoração a um Deus, né? E tem a mesma origem, né? A Bíblia, Abraão, os profetas da Bíblia, né? Ela veio com o profeta Maomé, essa religião, né? Foi um anjo que chegou ali e deu as orientações para que Maomé escrevesse, né? E vai contando a história de várias coisas, né? Você vai ver semelhanças e diferenças com relação à Bíblia. Não é? E a Torá é o livro lá dos judeus. Né? Eles têm um local específico de adoração, que é Meca. Então, todas as orações, toda referência de adoração é lá, é um único local. Né? O cristianismo não tem isso. Né? O judaísmo tem isso, né? É o templo, né? Lá em Jerusalém, que não está construído. Né? Depois tem outro problema lá sobre o templo, que se der a gente conversa sobre isso. Né? Então, misturou as religiões, também lá em Jerusalém, né? Islamismo e judaísmo. Bom, o islamismo é a maior religião, uma das maiores religiões, né? E por isso nós temos que aprender um pouquinho mais sobre ela. Né? Eu vou ficar por aqui. Na próxima nós falaremos um pouquinho sobre a situação da mulher, como o islamismo vê a situação da mulher, como o islamismo vê a situação da homossexualidade, também tem, né? É claro, no livro, né? Cada um tem as suas versões, né? Cada um cria a sua doutrina. E a expansão do islamismo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E aí envolve a família de Maomé, esse massacre que eu falei, né? É o massacre de Karbala. Né? O massacre dá início à divergência e à expansão muçulmana. Mas isso vai ficar para o próximo capítulo dessa aula. Fique com Deus. Um abraço.